Aí, quero ver geral aprendendo a tabuada, hein? Vem com o caderno na mão. Vem com o caderno na mão. Olha que legal. Bom dia, galera. Estamos aqui hoje. A gente vai dar uma recapitulada no assunto que foi passado na aula passada, que foi sobre os critérios de divisibilidade. Como muitos alunos tiveram dúvida em responder a atividade, hoje a gente vai fazer uma revisãozinha das atividades da página 93 e 94. Como é que vai ser essa revisão? De cada questão eu vou pegar uma alternativa para que vocês vejam como é que faz e vocês tentem praticar as outras alternativas em casa, ok? Então vamos prestar muita atenção. Espero que todo mundo esteja lá com o livrinho na mão para seguir as regrazinhas dos nossos critérios para que não se perda, ok? Aí nós temos a primeira questão. A primeira questão também é sobre os critérios de divisibilidade. Aí você vai ter lá na alternativa A da primeira questão o número 1780. O que é que a primeira questão pede? A questão está pedindo para você encontrar quais dos números que serão dividido o número 1780, lá de dentro de nosso critério. Qual do nosso critério vai se encaixar para ser divisor de 1780? Então, para isso, você vai ter que ter em mente todos os nossos critérios, ok? Então, eu tenho o número 1780. Eu vou começar pelos meus critérios. Na ordem, meu primeiro critério é a divisibilidade por 1. Para que um número precisa de quê para ser divisível por 1? Lá diz assim, todo número é divisível por 1. Então, se todo número é divisível por 1, o primeiro divisor de 1780 vai ser o 1. Aí agora a gente vai passar para o próximo critério de divisibilidade, que é quem? Do 2. Lá está dizendo, um número para ser divisível por 2, ele precisa ser par. Simples. Para ele ser par, ele precisa ser terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ele precisa ser terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Para ser divisível por 2, só precisa ser terminado em algum desses números pares. Esse aqui é terminado em algum desses? Sim. Ele é terminado em 0. Então, se ele é terminado em 0, ele também é divisível por 2. Está lá na nossa regra, ok? Aí a gente vai agora para a sequência do critério. Divisível por 3. Um número para ser divisível por 3, basta você somar todos os seus algarismos. Eu tenho 1 mais 7 mais 8 mais 0. Mais 0. Para ser divisível por 3, basta que você some todos os seus algarismos e o valor desses algarismos seja um número divisível por 3. 1 mais 7, 8. 8 com 8, 16. 16 mais 0 continua o mesmo 16. O mesmo 16. Aí vocês perguntam, 16 é divisível por 3? Não. Só é divisível por 3 se ele fosse ímpar. 15, daria certo. Só dá para ser divisível por 3 número ímpar. Então 16, ele não é divisível por 3. Então, se a soma dos valores absolutos não deu um número divisível por 3, então 1780 não será um número divisível por 3, ok? Agora nós vamos para próximo critério, 4. O critério do 4 diz o seguinte, o número para ser divisível por 4, os seus dois últimos fatores precisa ser um número divisível por 4. Então, eu vou fazer do jeito que está falando meu critério. Os dois últimos fatores precisam ser divisível por 4. Então, quem são os dois últimos fatores? Os dois últimos fatores são o 8 e o 0. Então, se esses dois últimos fatores for divisível por 4, esse número todinho é divisível por 4. Vamos tirar a dúvida. Os dois últimos fatores é o 80, não é?
Eu já sei de cabeça que 80 é divisível por 4. Por quê? Porque eu sei que lá na tabuadinha do 4, eu sei que o 4 vezes 2 dá 8. Ok? Então, o 80 é divisível por 4. Vamos lá. 80 dividido para 8 dividido para 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Baixo 0. 0 dividido para 4, 0. Para 8, para 0, nada. Eu sei que o 80 é divisível para 4, porque deu 20. Então, 1780 é divisível por 4 também. É divisível por 4 também. Depois do 4, nós vemos o critério do 5. O do 5 é simples. Só basta que o número seja terminado em 0 ou em 5. Então, esse se encaixa, porque ele é terminado em 0. Não precisa nem fazer conta. Esse número é divisível por 5? Sim. Por quê? Porque para ser divisível por 5, basta que seja terminado em 0 ou em 5. Então, esse terminou em 0. Então, ele é divisível por 5. Ok? Nosso próximo critério é o do 6. O que fala lá no critério do 6? Que para ser divisível por 6, o número precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Já estamos aqui no 5. Vamos ver se esse número foi por 2. Foi por 2. Ele deu por 3? Não deu por 3. Então, esse número ele não será divisível por 6. Pois só pode ser divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, que não é o caso desse número. Ok? Agora nós vamos para o 7. O critério de divisibilidade por 7, você vai pegar o último algarismo, que é o 0, você vai dobrar ele. Como é que você vai dobrar ele? Você vai fazer 2 vezes o 0, que dá 0, ok? Depois que você dobrar o último algarismo, você vai pegar todo o restante e vai subtrair do resultado que você dobrou. Então vai ficar 178 menos 0. Vai continuar mesmo 178. Agora, 178 é divisível por 7? Agora, só vamos fazer a divisãozinha por 7, para ter a certeza. 17 divisível por 7 dá por 2. 2 vezes 7, 14. 14. Para 17, sobra 3. Baixo o 8. 38 dividido para 7. Não tem nenhum número lá na tabuada do 7 que multiplicado com 7 dá 38. Então, quer dizer que esse número ele não é divisível por 7. Está lá no critériozinho falando isso. Você só tem que seguir o que o critério está lhe mandando fazer, para você ter noção do que está acontecendo. Então, esse número ele não é divisível por 7. Ok? Passando no critério do 7, nós vamos lá para o do 8. O número para ser divisível por 8 precisa de quê? Ele vai precisar que, para ele ser divisível por 8, ele tem que ter seus 3 últimos algarismos terminados em 0 e 0 e 0, ou que seus 3 últimos algarismos sejam divisíveis por 8. Vamos ver se é divisível por 8. Eu tenho 780. 780. Ele só é divisível por 8 se terminar em 0, 0 e 0, que não é o caso desse, ou se seus 3 últimos algarismos der um número divisível por 8. Vamos ver? 7 dividido por 8 não dá. Eu vou juntar com 78. Vou juntar com 8 para fazer 78. Então, eu tenho 78 dividido por 8. Lá na tabuada do 8, eu tenho 8 vezes 9, que é 72. E eu tenho 8 vezes 10, que é 80. Então, o 78 não dá para dividir por 8. Então, automaticamente, o 780 também não é divisível por 8, ok? Ele não é divisível por 8. Passando para o critério da divisibilidade do 9, o do 9 diz, para ser divisível por 9, eu vou somar todos os seus algarismos. Se der um número divisível por 9, ele é divisível por 9. Se não der, ele não vai ser divisível por 9. Como é que eu vou somar os algarismos? A mesma coisa que eu fiz lá no critério do 3. Eu vou pegar 1 mais 7
mais 8 mais 0. 1 mais 7, 8. 8 com 8, 16. 16 não é divisível por 9. Então, 1780 não será divisível por 9. Então, o 9 não será divisor dele. E agora nós vamos para o nosso último critério, que é do 10. Para ser divisível por 10, só basta que ele seja terminado em 0. Todo número terminado em 0 é divisível por 10. Então, esse número se encaixa no critério de divisibilidade por 10. Então, quais são os divisores Quais são os critérios de divisibilidade que se encaixam para ser divisor de 1780? Eles se encaixam são o 1, o 2, o 4, o 5 e o 10. Ok? Eu trabalhei com esse número lendo cada um dos meus critérios para me ver se esse número se encaixa neles. Não adianta você ver o número e tentar dar a resposta sem você ter o domínio dos critérios, saber o que ele está falando cada um deles. Quando eu falo ter o domínio, não é você estar olhando todo o tempo para o livro, não. É você ter ele aqui, ó, para não perder tempo. Por 2, basta que o número seja par. Aí isso é ter o domínio. Não, por 2, vou lá ler. Vou ler toda vez, uma hora eu vou me cansar e não vou conseguir ter uma boa noção do que eu vou fazer. Então a gente tem que ter tudo na memória para que facilite a gente, ok? Agora eu vou para a segunda questão. Eu vou para a segunda questão com a alternativa A. Com a alternativa A. Lá na alternativa A eu tenho assim 2, 3, 4, 5 e 7. 2, 3, 4, 5 e 7. O que é que pede lá? Eu vou querer exemplos de números que sejam divisíveis por esses números. Por quem? Por 2, por 3, por 4, por 5 e por 7. Como é que a gente vai fazer isso? Está lá no nosso critério. Eu sei o critério do 2, eu sei o critério do 3, eu sei o do 4, do 5 e o do 7. Então, se eu sei o critério, vai ficar fácil. Por 2, basta que o número seja par. Um exemplo de um número divisível por 2: 10, 12, 14. Todos eles terminados em sendo par é divisível por 2, mas eu só quero um. Então, eu vou botar aqui o 18. É só exemplo, vocês vão dar o exemplo de vocês. Então eu já tenho o exemplo do número que seja divisível por 2, o 18. Agora eu vou para o 3. Para ser divisível por 3, precisa o quê? Precisa que eu some todos os valores. Eu vou usar o número aqui, ó, 27. Será que esse número é divisível por 3? Como é que a gente vai saber? O critério fala que para ser divisível por 3, basta que eu some os algarismos, que dá 9. Então, 9 é divisível por 3. Então, qual é o número que pode ser divisível por 3? O 27 ele pode ser divisível por 3. Ok? Ele é divisível por 3. Pronto. Agora eu vou lá para o 4. Que número pode ser divisível por 4? O que é que fala lá no critério? Fala que o número tem que ter os seus dois últimos algarismos, forme um número divisível por 4. Eu vou pegar um número simples aqui, que é exemplo, 320. 320. Basta que eu pegue os dois últimos algarismos e divida por 4. Ficou 20 dividido para 4, dá 5. Para 20, nada. Então, o 320 é divisível por 4. Vou botar aqui no exemplo. 320. Ok? Por 5. Ele só precisa ser terminado em 0 e em 5. 320 é por 5? Sim. Ele deu por 4 também, ele dá por 5. Posso usar o mesmo exemplo. Por 7. Para
ser divisível por 7, tá lá na regrinha dizendo, ó, 294. Lá na regra está dizendo que basta eu dobrar a minha unidade, que é o 4, então fica 2 vezes 4, que dá 8. Depois que eu dobrar a unidade, eu vou subtrair a unidade do restante, que vai ser 29 menos 8. Entendeu? Eu estou pegando o que eu dobrei e estou subtraindo do restante do algarismo. Então, vai ficar 29 menos 8. Dá quanto? 29 menos 8 dá 21. E 21 a gente sabe que é divisível por 7. Por quê? Porque 7 vezes 3 é igual a 21. Então, 294 é divisível por 7. Então, ele vai entrar aqui, ó. 294. Ok, galera? Vocês estão vendo como tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou trabalhando só em cima dos critérios. Tudo eu tenho que estar com o meu critériozinho, ó, na memória. Ou se quando eu não tiver o domínio, eu estou com ele lá no livro, olhando. Só posso resolver isso pelos critérios.